que agora senta aí que nós vamos levar aquele papo reto, sabe, olho no olho. Pois é, agora nós temos uma especialista fantástica que vai trazer informações necessárias para todos nós, esse momento muito importante que todos estamos passando. Mas eu diria que essa lição, ela vai ficar para a vida, tá? Na realidade, nós todos já deveríamos estar fazendo isso há muito tempo, né? Mas então, que seja para ontem. Bom, brincando, né, um pouquinho para refrescar para você que está chegando agora, nós estamos ao vivaço aqui pela Up TV, através das nossas redes sociais, vocês acompanham o nosso programa pelo Facebook, daqui a pouquinho também tem fotos lá pelo Instagram, também lá pelo YouTube e pelo nosso site, enfim, conectados com o mundo através da rede Up TV. Bom, a minha médica especialista já está aqui conosco daqui a pouquinho, mas eu vou apresentar a doutora Marcela Nunes Santos, ela que é especialista em vigilância sanitária dos alimentos, ela é médica nutricionista, coordenadora do curso técnico em nutrição dietética, gente, olha só, tudo que a gente precisa nesse momento, né? Aliás, fazer uma alimentação correta também é muito importante e cada vez mais a gente saber que também manter o peso é muito importante nesse momento. E é sobre isso e muito mais que eu vou chamá-la. Doutora Marcela já está conosco? Oi, Mara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutora Marcela, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom que deu tudo certo. Estamos aqui nesse cenário improvisado, mas deu certo. É assim mesmo, amiga. Programa ao vivo é sempre assim. Eu te agradeço, tá? Por você estar hoje aqui com a gente ao vivo. Quero agradecer também a Clínica Universe Saúde, que liberou a sua profissional nesse momento tão importante para poder hoje estar conversando aqui com a gente ao vivo. Doutora Marcela, vamos falar um pouquinho desse universo, né, de nutrição, de saúde, de cuidados. Eu estava aqui falando, antes da senhora entrar, que a gente está vivendo um pesadelo, né? Quando a gente chega em casa e não sabe de fato o que é correto fazer com os alimentos. Então, doutora, a senhora vai ajudar hoje muito a gente nesse processo. Tudo bem, Mara. Acho que a sua fala no reingresso aí do programa foi bem interessante. Na verdade, são práticas, né, que já deveriam ser adotadas. Dentro do serviço de alimentação, nós já pregamos esse conceito de higiene há muito tempo, né? Então, existem legislações que obrigam todo esse cenário que envolve a produção de alimentos a ter esse cuidado, mas agora esse cuidado passou para ser dentro das nossas casas. O que eu tenho orientado bastante os pacientes é tomar cuidado também com a forma como vai fazer, né? Tem pessoal que chega e fala assim para mim, olha, eu tô lavando tudo, lavando embalagem de arroz, embalagem de açúcar. Então, assim, isso eu não acho muito prudente, tá? Essas embalagens plásticas, elas podem ter microfuros e acabar absorvendo a água para dentro do alimento e favorecendo o desenvolvimento de outros micro-organismos. Então, para as pessoas ficarem bem tranquilas, então Doutora Marcela, pelo amor de Deus, me fala isso. Eu sou daquelas, doutora Marcela, que chego, já vou jogando água sanitária. Mas, doutora Marcela, agora me deu uma dúvida aqui, que é minha e de muitas mulheres. Por exemplo, tudo bem que eu não lave que será aquele que cabe no meu armazenamento. E os demais, como é que eu faço? Aqueles que eu vou ter que guardar. Comprei 5 quilos de arroz, mas eu compro fracionado. Como é que eu faço, então? Eu coloco no armário sem limpá-los? Como é que faz? O ideal é que você, no momento que você chegou na sua casa, você coloque isso num ambiente que não tenha nenhum outro alimento preparado. Então, por exemplo, já deixa uma mesa ou um balcão em cima do armário já organizado para receber essas sacolas, tira as sacolas, lava a sua mão e aí começa a fazer o processo de limpar mesmo esses secos, tá? Ao invés de lavar, a gente pode utilizar um pano descartável ou se for mesmo um paninho de limpeza do comum que a gente tem em casa, que ele esteja limpo também, né? E aplicar aí uma solução que pode ser uma solução de água sanitária diluída em água, ou do álcool 70% líquido. Então, é só passar, o álcool ele evapora sozinho, a solução clorada também não vai precisar de um enxágue, né? Vai colocar ali, vai borrifar, e depois pode guardar dentro do armário, porque não vai ter consumo daquilo.
Ah, então tá correto. É o que eu justamente faço. Eu passo aquele paninho com água sanitária, porque eu acho que o álcool gel fica um pouquinho melado, né, em grande quantidade, então eu passo paninho, até porque é mais econômico, né? Até pra gente que está nos assistindo, acho que a água sanitária ela é mais barato para toda a Bolso de população, né? todo mundo. Isso, tá? Mas existem outros produtos que não o álcool em gel, Hã. 70 líquido, e existem já outros produtos químicos, claro que vão ter um custo adicional, né? Já tem lenço descartar, lenço de, como se fosse lencinho, aqueles que a gente usa para pele, Isso. já com solução higienizadora, tá? Aí depende muito do bolso. É verdade, Mas gente. Mas, sim, doutora, tá? tem outras dúvidas que a gente fica, por exemplo, vamos falar de. Eu até brinquei com a senhora num dos áudios que eu te mandei. Jesus, eu lavo ou não lavo frango, doutora? É uma dúvida cruel. Não devo lavar, mas o açougueiro, como é que eu vou confiar que ele pegou e estava com a mão limpa? O que que eu faço, doutora? Eu lavo o frango ou não lavo? Tá? Bem, vamos lá. Primeiro, no processo de compra, a gente precisa saber se esse frango que você está recebendo, ele foi um frango descongelado, se for um frango resfriado, se você vai congelar ele ou se você só vai armazenar na geladeira. Mas independente da forma como você vai armazenar ele depois, o importante é tirar daquela embalagem que veio do açougue, né, a embalagem de isopor ou a embalagem plástico, saquinho plástico, tá? E não lavar para guardar. Por quê, gente? Porque quando a gente lava para guardar dentro da geladeira, nós sabemos que micro-organismo precisa de 3 coisas para sobreviver: água, alimento e tempo. Então, se a gente disponibiliza a água para esse frango que está cru, não vai mexer nele, vai deixar ele dentro da geladeira, ele pode desenvolver alguns micro-organismos mesmo dentro de geladeira, tá? Então, o ideal é não fazer isso. Agora, se você vai chegar e já vai preparar esse frango, vai lavar ele, vai submeter ele a um método de cocção, tudo bem, não tem problema. Agora, lavar para guardar, não. Lavar para usar, beleza. Entendi. E os ovos, doutora, nessa mesma medida, sabemos que não se deve lavar os ovos. Mas eu cheguei do mercado, tô lá fazendo a higienização, peguei nele, tirei a embalagem, tudo bem. Mas nesse momento eu não contaminei ou eu continuo também não lavando os ovos? Posso lavar, jogar uma aguinha antes de fritá-lo? Ah, sim. Antes de fritar, tudo bem, não tem Tá. problema. O que não pode fazer é você chegar, pegar uma cartela de ovos, por exemplo, e lavá-los para depois acondicionar ou em refrigeração ou em temperatura ambiente, tá? Porque ovos não precisam necessariamente ir na geladeira se a sua família de repente consome muito, tá? O ovo pode ficar fora da refrigeração. Então, ovo, tirou daquela embalagem que veio, que a gente compra plástica ou aquele filme plástico, coloca num recipiente, tampa e deixa no refrigerador ou deixa aberto no local onde você costuma deixar na sua casa, um balcão, enfim. Ah, perfeito. Agora, doutora, uma pergunta que veio de diversas mulheres para mim, que é unânime. Faço o sacolão e as folhas, o que que eu faço? Eu chego em casa, tenho que higienizar tudo aquilo, ou eu posso mantê-las dentro do saquinho, fecho bem, higienizo esse saquinho que eu trouxe lá do sacolão ou do mercado e posso colocar na geladeira. O que que eu faço com as folhas? Olha, a melhor forma da gente armazenar tanto folha como legumes que são mais sensíveis e que precisam de refrigeração seria tirar desse saquinho que veio, né? Ele pode já receber, ter vindo contaminado. Então, a gente retira desse saco. Você pode lavar, higienizar e guardar, tá? Ou você pode só tirar desse saquinho e colocar num recipiente para você posteriormente fazer aquilo. Porque a gente vem do mercado, vem cansado, deve ter outras tarefas para fazer, né? A casa tá com uma rotina diferente. Então não tem problema, tira daquele saquinho. Se você tiver saquinho em casa, saquinho para alimentos limpo, coloque em outro, guarda lá no refrigerador, não tem problema. Ou coloca no recipiente com tampa, também coloca na parte inferior, onde não tem contato com alimentos já prontos, né? Coloca na parte inferior e depois você faz esse processo de higienização.
O que é importante é que esse recipiente não fique próximo, por exemplo, de algo que esteja na geladeira pronto, um arroz pronto, uma sobra do dia anterior. É melhor que essa sobra esteja na primeira prateleira da geladeira. É difícil, né? Porque a gente abre a geladeira, tem de tudo, né? Então é melhor, então é possível só higienizar quando usar, seguindo essa regra, né? Eu acho que o mais prático para nós é trocar esse saquinho por aqueles que a gente, né, consegue, nunca foi usado, né? Amarra e deixar lá na geladeira. Eu acho que é a melhor forma mesmo. Mas assim, a sinceridade, Mara, que a gente sabe que se eu higienizar, eu vou ter maior durabilidade dessas folhas, porque a folha, se ela fica ali com, às vezes já veio úmida do próprio hortifruti, né, do sacolão, do mercado, então a gente precisa fazer um processo de secar essa folhinha, tá? Aí ela fica durante até, dependendo da folha, ela fica até 5 dias em refrigeração, e aí é ótimo também, porque a gente aproveita, já está prontinho para consumir, já favorece aí o consumo de alimentos in natura. Então, o ideal, na verdade, doutora, não é nem fazer aquela comprar em muita quantidade, é comprar aquilo que você vai consumir em poucos dias, porque aí sim você consegue fazer esse processo de higienização e não ficar aquela montanha de potes na geladeira que muitas vezes nem todo mundo tem, né? Esses potes herméticos, enfim, esses Tupperware grande, né? Porque tudo hoje a gente está falando de custo, né? Então, o melhor é comprar pouco e consumir e assim vai indo, né? Isso. O que eu aconselho bastante para uma família pequena, de 4 pessoas, 3 pessoas, um pezinho de alface já dá para a semana toda. Aí você pode também adquirir outros legumes que a gente pode submeter a um método de cocção, né? Cozinha e depois coloca para congelar, para também as pessoas não precisarem ficar saindo toda semana para irem à feira. Então, elas podem também congelar alimentos para também não ficar se expondo muito tempo nesse período de isolamento que a gente tem passado. É verdade. Gente, é tanta informação nesse momento, né? Doutora, no bloco anterior nós falamos sobre a importância da suplementação alimentar. Mas importante a gente saber de fato o que é importante a gente comer, principalmente nesse momento que estão todos confinados e que quase que, não digo que é impossível, porque existem as pessoas que estão conseguindo se controlar, mas aquelas que não têm ainda seu autocontrole sobre a alimentação, quais os alimentos seria importante consumir para a nossa imunidade nesse momento e o que a gente poderia deixando de lado, mas nessa época, já que a gente não está praticando atividade física tanto quanto a gente poderia fazer antes. Certo, Mara. O que eu tenho aconselhado os pacientes na clínica, na Universe, de realizar, se a gente deixa algumas preparações pré-prontas, a gente não vai buscar, por exemplo, algo mais rápido para comer. Por quê? A gente mudou muito a rotina dentro de casa, algumas pessoas mudaram o horário de acordar, outras pessoas mudaram o horário para trabalhar. Então, muitas mudanças aconteceram dentro da rotina de casa e às vezes a gente bate uma fominha num horário que não tem uma comida pronta. E aí, o que a gente faz? Se tem lá no armário, vai buscar algo mais calórico, né? Então, procurar ter frutas disponíveis para esses lanchinhos. Acaba enjoando também falar todo dia vai comer fruta, então vai mudando as preparações. Um dia come fruta, um dia faz uma salada de fruta, outro dia faz uma vitamina de fruta, um suco de fruta. Então é preciso diversificar a forma de apresentar a fruta, né? Porque teoricamente, todos nós conhecemos os benefícios já dos alimentos, né? Não processados, dos alimentos que são mais favoráveis para a alimentação. Então, as frutas, as verduras, os legumes. Isso é até repetitivo a gente ficar todo o tempo nas mídias passando esse assunto. Mas eu acho que precisa agora começar a lançar mão de formas de apresentar diferente, porque se a gente fala que as pessoas vão ter que comer só frutas e legumes, acaba ficando muito chato. Né? Ah, não, mas eu prefiro comer tal coisa. Ok, vamos então dar preferência para as frutas, para as saladas, e aquilo que a gente gosta de comer, a gente consegue comer só que com uma quantidade reduzida, porque nosso estômago já vai estar preparado para receber um volume menor.
né, eu tenho percebido muitos pacientes falando que têm comido mais, porque tem ficado em casa e ansiedade, e aquele monte de situações que tem acontecido com esse isolamento. Então eu digo, vamos tentar, né, colocar mais frutas, mais legumes, mais fibras, de modo, por exemplo, os cereais junto com as frutas, os cereais junto com as saladas, para aumentar esses processos de saciedade, liberando hormônios também que favorecem diminuir um pouco esse processo que nós estamos todos passando. É verdade, é super importante. Uma reclamação que é unânime entre as pessoas que a gente conversou, que a gente tem feito uma pesquisa, pelo fato de estarem comendo mais, estão tendo série de problemas intestinais, o intestino não funciona, tá lento, justamente porque está numa barreira de estresse, não está dormindo direito. E o nosso corpo é uma máquina, ela nasceu para funcionar, ela nasceu para estar em atividade. Por isso que é muito importante, mesmo nesse isolamento, você dentro de casa se movimentar para que também seus órgãos internos recebam também de uma forma positiva esses nutrientes que você está consumindo. E também o seu intestino precisa também o corpo movimentar para que ele funcione bem, né, doutora? Então, assim, já que as pessoas estão comendo mais, né, e estão fazendo pouca atividade física, sabemos que o consumo de carboidrato em excesso é ruim, de açúcares em excesso é péssimo. Então, como a doutora falou, ficar falando disso toda hora, né? Todo mundo já sabe da lição de casa, mas na prática dá uma preguiça, não é verdade? Eu entendo perfeitamente vocês. Eu entendo. Não que em determinado momento você, até mesmo a doutora, não vai comer um docinho, não vai fazer uma coisa, a gente faz, mas tenta, de alguma forma, olha, hoje eu dei uma abusada, então não jante, faz uma coisinha mais leve, toma um chazinho, enfim. Eu acho que é se organizar, né, doutora? Se reorganizar nessa parte de alimentação, né? Sim, Mara, você tocou num ponto bastante importante, que é a saúde intestinal, né? Com essa mudança de toda a alimentação, a gente comendo mais em casa e aí aproveitando, porque os pacientes têm falado muito, eu tenho feito muito lanchinho da tarde, porque normalmente, teoricamente, esse horário nós estaríamos trabalhando, tomaríamos um café ali no trabalho mesmo e tudo bem. E aí vai para dentro de casa, então estão fazendo mais bolos, estão fazendo preparações mais calóricas. O que eu tenho orientado? Vai fazer bolo? Faz um bolo com fruta, faz um bolo com legume, tira um pouquinho as caldinhas doces, né? Vai fazer uma torta, faz uma torta também com legumes, aproveita esse momento. E uma coisa que é importante, pode ser substituída a farinha branca a gente pode fazer preparações com 50% de farinha branca e 50% de farinha integral, para não mudar muito o estilo de vida das pessoas, mas começar a inserir os novos hábitos. A mudança, ela sempre tem esse processo de adaptação, né? Então, a gente vai sempre falar assim, o arroz branco é muito mais gostoso do que o arroz integral. Então, vamos ver o arroz integral com outros olhos, né? Se a gente fizer da forma certa, aplicar o método de cocção certa, temperar esse arroz da forma certa, ele vai ficar saboroso, vai ficar gostoso. Então, todas essas fibras das frutas, das verduras, dos legumes, dos integrais, ajudam a melhorar essa saúde intestinal. Só que sem água, o intestino não funciona. Então, às vezes também, por a gente estar em casa, tá friozinho, não tem atividade física, não tem desgaste, as pessoas não estão tomando água. Tem paciente para mim na clínica que fala que chega a tomar menos de 500 ml de água. Isso é extremamente insuficiente para qualquer indivíduo adulto, tá? Claro que a recomendação é individual, é para cada pessoa, né? Depende da idade, mas de forma geral, para os adultos, nós recomendamos aí em torno de 1,8 litro a 2 litros de água por dia, tá? Esses líquidos podem ser em forma de suco, em forma de chá, mas é importante o indivíduo começar a mensurar isso. Às vezes o paciente não consegue nem saber quando foi a última vez que ele tomou água. Isso é muito prejudicial para a saúde intestinal e dos outros órgãos também. Nossa, super importante isso que a doutora falou, viu? Se você é uma dessas pessoas que tem a dificuldade de tomar água, coloca um despertadorzinho no seu celular para que ele toque de hora em hora, e aí você consegue fazer esse consumo de água correta, porque a água, gente, é o principal fator. Tirando nosso oxigênio, vem a água, gente. Nosso corpo é 80%, 90% de água, então a gente precisa consumir essa água, né, doutora?
Sim, sim. Uma coisa fácil que pode ser até uma brincadeira, uma disputa aí dentro de casa. Pega uma garrafinha de água, aquela squeeze que usa para levar para a escola, ou uma garrafinha mesmo dessas descartáveis, coloca lá o nome do pai, da mãe, dos filhos que tiverem, e vamos fazer uma disputa. Quem consegue tomar 2 garrafinhas dessa antes da hora do almoço, tá? E aí vai criando essa rotina, as crianças vão lembrando a gente: "Ai, tá na hora da água, tá na hora da água". Para os mais, sofisticados, existem até aplicativos, né, que ficam também liberando esses sinais para tomar água, mas é importante a gente criar o hábito. Nossa, importantíssimo, doutora. Doutora, eu quero te agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade hoje, agradecer mais uma vez a Clínica Universe Saúde, que liberou a sua participação, o Fábio, a Jenny, toda a equipe que eu tenho certeza que está lá acompanhando esse programa, essa entrevista tão importante. E, doutora, eu gostaria que você deixasse os seus... desse aquela dica ímpar para todo mundo que está nos assistindo antes da gente finalizar. Tá, a gente está passando por uma situação, que é bem diferente de tudo que nós já vivemos e tem se falado muito sobre sistema imune, né. E o sistema imune, ele precisa ser adquirido durante um período, tá. O que eu aconselho às pessoas? Todos os alimentos, eles vão favorecer, são ricos em micronutrientes, né, os alimentos mais naturais. Então aproveitamos esse momento em que estamos dentro de casa e vamos, colocar aí esses alimentos, pelo menos 3 frutas por dia, pelo menos 2 vezes saladinha no dia, e para quem tiver acesso e puder, colocar o grupo das oleaginosas também, porque o selênio tem se mostrado aí um micronutriente bastante importante nesses processos do nosso sistema imune, então pode ser consumido aí até 2 castanhas, até 3 castanhas por dia, tá? Pode ser consumido também um copinho de café de amendoim, que é um pouco mais barato, né? Então também tem acesso para várias pessoas, e tentar consumir isso pelo menos uma vez ao dia. Olha, importantíssimo e é uma dica que eu acredito que muita gente vai conseguir fazer em casa. Doutora Marcela, mais uma vez, obrigada pelo carinho. Vamos continuar conectadas. E, gente, Isso. obrigada, meu amor. E olha, gente, vocês sabem, né? A gente está fazendo uma entrevista hoje com os nossos convidados via Skype, então a gente tem um pouquinho de delay. Mas, gente, eu vou encerrando o programa hoje com muita dor no coração, porque eu morro de saudade de vocês, principalmente nesse momento. Mas, graças à tecnologia da nossa rede Up TV, conseguimos estar juntinhos nesse momento tão importante, fazendo também de forma clara, objetiva para vocês, informações nesse momento de pandemia, de Covid-19, mas sempre tentando levar o assunto de uma forma um pouco mais leve, mais clara e objetiva. Gente, um beijo enorme no coração de vocês, já sabem, se cuidem, não saia sem máscara, eu cheguei aqui sem, porque estou sozinha agora no estúdio, daqui a pouquinho minha máscara está lá comigo, álcool gel, tudo isso que vocês já sabem, e olha, vida que segue, tentem manter a cabeça boa, o equilíbrio, mente, corpo, faz a junção de uma saúde completa, tá bom? Fique com Deus, um beijo na alma e até semana que vem com mais um programa especial que eu estou preparando especialmente, sabe para quem? Para você aí do outro lado, tá bom? Beijos, fique com Deus.